Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja entre nós. O evangelho de hoje é o capítulo 38, com o título Servicinho, do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo começa com um trecho do evangelho de Paulo, especificamente na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. É sempre bom falar de Paulo, e eu nunca deixo de fazer isso. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, pelo ano 10, era judeu, mas também cidadão romano. Como sabemos, foi um perseguidor implacável da jovem igreja cristã, até que numa viagem a Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu e o derrubou no solo, e a voz de Jesus se manifestou a ele, perguntando-lhe por que o perseguia. No momento do acontecimento, ainda se chamava Saulo, e perdeu a visão física. Foi impedido de olhar para fora e chamado a olhar para dentro, pelo chamado de Jesus, a recobrar a verdadeira visão espiritual. Recebeu a visita de Ananias, que por Jesus, impondo as mãos sobre ele, lhe devolveu a visão física e em seguida o batizou. E a partir desse momento, começou uma nova vida de semeador da palavra do Cristo. Se transformou em Paulo, um dos grandes apóstolos do Evangelho de Jesus. E ele escreveu 13 cartas que entraram no Novo Testamento. Éfeso era a cidade onde João Evangelista habitou durante muito tempo e onde Maria, a mãe de Jesus, viveu até a sua desencarnação. Era uma cidade com muitos templos e, portanto, voltada à religiosidade. A carta de Paulo, direcionada aos Efésios, é uma carta especial e aonde, na sua segunda parte, onde está o trecho citado hoje, são feitas recomendações práticas direcionadas ao cotidiano. Assim começa o capítulo 4 da carta. Exorto-vos a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Trabalhe com suas próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com quem tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Ele recomenda aos Efésios que ajam de acordo com a sua vocação, ou seja, de acordo com o serviço-tarefa que cada um executa dentro da sua esfera de ação, sem cair no equívoco de perder tempo, energia e recursos com coisas que estão distantes da sua influência, e sempre a serviço do bem. Pois dentro desse contexto estão as nossas maiores responsabilidades, o nosso chamado de Deus. E o trecho citado por Emmanuel, sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus em Cristo vos perdoou. Reforça a orientação de ação na benignidade. Na carta aos Efésios, Paulo nos ensina que um cristão verdadeiro traz a benignidade como característica marcante em sua conduta de vida. Uma pessoa benigna é aquela que não causa dor e sofrimento a ninguém. É uma pessoa que transborda bondade em seu comportamento e em suas atitudes. E podemos concluir que este é o principal assunto das nossas últimas lições. Semana passada, primeiro a orientação. E nesta, em seguida, a exemplificação de como devemos agir, fazendo os servicinhos que estão ao nosso alcance. E quando o assunto é serviço, vale lembrar a frase de Jesus, citada por Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 45, e também por Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esta é uma frase importante, pois, em conformidade com a lei divina, na escala das hierarquias espirituais, quanto mais evoluído o espírito, maior é a responsabilidade dele em servir,
mais consciente estará ele do quanto deve aos que estão na base. Os espíritos verdadeiramente elevados sobem para servir. Infelizmente, a lógica dos serviços que ainda preponderam no mundo é inversa àquelas que preponderam no plano espiritual superior. O que observamos é que, na grande maioria das vezes, o indivíduo que sobe na escala social em que estamos organizados, ao invés de amplificar-se nele o senso de responsabilidade, de dever para com a coletividade, ele vai se fechando cada vez mais nos interesses pessoais, acumulando bens materiais, usufruindo recursos materiais ou não, de maneira não ética, ou utilizando-se daquele status para conseguir algo que deseja para si ou para aqueles próximos, ou para até prejudicar outras pessoas, gerando para si um grande comprometimento, ao invés de aproveitar a oportunidade valiosíssima de trabalho que lhe foi oferecida. Imaginemos o dia em que os maiorais do planeta, aqueles que vão ocupando as posições de orientação e administração, fizerem o inverso disso. Mais do que quererem usufruir, se proponham cada vez mais a servir, e que isto ocorra progressivamente quanto mais ascenderem, pois é isto que Jesus quis transmitir. E nesse sentido, não só transmitir, mas exemplificar. E nesse sentido, Emmanuel começa nos chamando a atenção que tal fato ocorre até para nós, que nem temos tanta posição de destaque. Emmanuel se dirige à grande massa de aprendizes que se queixa, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa, ou que não teve o reconhecimento do qual se julga merecedor. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, como nos foi recomendado por Paulo na carta aos Efésios. No livro O Caminho, Verdade e Vida, também, do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, dentro da mesma abordagem sobre a importância das coisas pequenas, ele cita outra frase de Jesus dirigida a seus discípulos e contida no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Nesse texto que estudamos hoje, sabiamente, Emmanuel nos leva a refletir sobre os pequenos gestos de bondade e sobre a importância deles, exemplificando alguns. A oferta de um corpo d'água pura a quem tem sede traz um grande conforto. O silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, que apenas necessita ser cessado e não excitado. Um livro santificante que se dá com amor e com o objetivo de dividir os seus ensinamentos. Uma sentença carinhosa e que ressalta o que de bom existe em cada um. O transporte de um fardo pequenino para nós, mas que pode ser tão pesado para o outro. A sugestão do bem, que pode tocar e gerar uma reação no mesmo sentido, mudando uma tendência talvez em sentido contrário. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa, mas que faz alguém se sentir percebido, escutado. Os favores gratuitos de alguns vinténs que podem auxiliar em uma situação de luta diária. A execução desses pequenos gestos de bondade, ainda que humilde, não só auxilia quem recebe, mas cuja prática contínua incute também em nós a construção de pequenos novos hábitos na direção do bem, que, na verdade, demandam pequenos esforços, e por meio dos quais vamos desempenhando no dia a dia, nas atividades corriqueiras, a nossa tarefa de autotransformação. Vale a pena lembrar de novo da questão 909 do Livro dos Espíritos,
onde é perguntado se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E os espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Entre eles, com certeza, aparecem os servicinhos apontados por Emmanuel nos ensinamentos de hoje. Por outro lado, como ressalta Emmanuel, mal começamos nessa mudança e já estamos sob a influência dos nossos velhos hábitos, temperados pelo egoísmo e pelo orgulho, já pensando em resultados imediatos, em louros e em reconhecimento de nossa grande capacidade. Vícios esses que, para dificultar um pouco mais, são tremendamente fomentados pela realidade do mundo atual em que vivemos, em que a facilidade de comunicação, normalmente muito duvidosa, transforma ilustres desconhecidos em celebridades num piscar de olhos, não é? Para entender melhor essa questão, voltemos ao processo de transformação de Paulo, como detalhado no livro Paulo e Estevão. Resumidamente, Emmanuel relata que, após recobrar a visão, Ananias repassou a Paulo todos os relatos escritos que possuía sobre os ensinamentos do Mestre. E ele, mesmo antes de estudá-los por completo e a fundo, movido pela sua empolgação, pela sua ansiedade em já fazer a diferença, e certamente pela sua posição anterior de grande promessa como orador judaico, já decidiu que iria apresentar na sinagoga de Damasco, perante seus antigos companheiros, o apelo que o Cristo havia lhe endereçado. E assim o fez. Ou seja, né, usando as palavras de hoje, tinha acabado de entrar no trem e já queria sentar na janelinha. Não deu certo e foi duramente rechaçado. Ouvindo os conselhos de Ananias e principalmente de Gamaliel, se conscientizou sobre a necessidade de começar a obra pela base, pela fundação. Para se tornar um semeador dos ensinamentos de Jesus, primeiro deveria começar reproduzindo as poucas sementes na pequena horta para reunir a quantidade necessária para semear um campo maior. Foi no seu retorno ao trabalho manual como tecelão no deserto e em Tarso, e depois auxiliando na igreja de Antioquia, que conseguiria a paz necessária para ajustar a sua situação espiritual, de maneira a reorganizar sua existência e se transformar no grande apóstolo, tendo por base a realização dos trabalhos apagados, como chamava Gamaliel e Emmanuel dos servicinhos. Na nossa realidade material de hoje, o tempo usado por Paulo para o seu ajustamento, aproximadamente 6 anos, tende ao infinito. E a ansiedade pela obtenção de resultados rápidos leva invariavelmente à desistência, pois isso não vai ocorrer. Mas os discípulos iniciados já se conscientizaram de que esta não é uma mudança para uma vida, quanto mais para uma fração dela. Certamente Paulo já trazia uma preparação adiantada de outras existências. Nós temos que ter mais paciência. Ao menos já recebemos os ensinamentos de que este é um processo contínuo de mudança que deve ocorrer ininterruptamente para irmos evoluindo e se configurando em um novo ser. Temos que ir mudando aos poucos, fazendo um trocadilho paulatinamente. Mais uma vez, recorramos à transformação de Paulo, que tanto tem a nos explicar sobre os ensinamentos de hoje. O nome Paulo significa pequeno. Seu nome anterior era Saulo, só uma letrinha de diferença, né? O S pelo P, mas que tem o significado inverso de Paulo. Saulo vem de Saul, que significa aquele que é muito desejado, grande e amado. Após a sua conversão, Saulo passa a ser chamado de Paulo, alguém pequeno, pois foi quando se assumiu pequeno que começou a sua verdadeira história, se fez pequeno para então se tornar grande e um dos maiores apóstolos de Jesus. E esse também é um dos grandes ensinamentos da vida de Paulo. A partir do momento que nos reconhecemos pequenos, que nos reconhecemos humildes, passamos a ser grandes. E com essa postura que estaremos prontos para entender a grandeza do universo e, portanto, a grandeza de Deus.
É somente quando reconhecermos e valorizarmos as pequenas coisas, os pequenos detalhes, os servicinhos, é que vamos conseguir crescer. Devemos considerar com muita confiança as palavras de Jesus, eternizadas por Mateus e Marcos nos seus evangelhos. Devemos decididamente começar pelas pequenas tarefas, pelos pequenos gestos, para construir uma mudança de hábitos em base sólida que aguente os tremores pelos quais certamente iremos passar. Precisamos exercitar por meio dos pequenos servicinhos, assim tratados por Emmanuel, com carinho e não com desprezo, para desenvolver em nós o sincero desejo de servir e a verdadeira caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nos é colocado de forma bem clara como ela deve fazer parte da nossa vida. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. É sobre isso que Emmanuel nos fala, de que no universo tudo começa pequeno, com pequenos gestos de bondade, com pequenos serviços em prol do bem de todos e do próximo, com exercício que desenvolve a caridade em todos nós. O mais grandioso bosque, o mais grandioso pomar, se formou a partir de pequenas sementes plantadas ou lançadas no solo, espalhadas pelo vento ou por pequenos animais fazendo o seu servicinho e, com o tempo, executando o seu papel sem pressa, sem ansiedade. Paulo nos mostrou que é preciso ser grande na execução das tarefas humildes, para ser humildes na execução das tarefas grandes. Não existe atalho. Sempre encontraremos muito esforço e trabalho por trás das grandes tarefas, as quais se originaram das pequenas. Quem já teve a oportunidade de ver o tamanho de uma semente de sequoia? A semente de alface é maior. Lembremos da questão 894 do Livro dos Espíritos. E aqueles para quem o bem parece tão simples. Resposta dos Espíritos. Lutaram outrora e triunfaram. Nada lhes foi entregue sem esforço, tudo foi conquistado. Precisamos nos envolver pelo menor, valorizar essas pequenas tarefas, executá-las de forma disciplinada até que nos seja natural agir assim. Pois por meio delas, vamos aprendendo a mudar os nossos sentimentos, se sentindo mais completos, felizes e realizados com cada conquista, independentemente da métrica que o mundo usa para quantificá-las. É a percepção dessa transformação que fará com que o alto nos envolva com oportunidades mais complexas de servir. Precisamos compreender que o crescimento das tarefas envolve a necessidade de um fortalecimento do espírito para lidar com as responsabilidades, dificuldades e demandas adicionais que vêm junto e que podem derrubar aqueles que ainda não estão devidamente preparados. E a trajetória de Paulo é o maior exemplo disso. Vamos trabalhando e fazendo a nossa parte. E além de nos transformarmos, é certo que também iremos criar uma corrente de boas ações, não temos dúvida sobre isso, assim como não temos dúvida que nesta vibração do bem, a espiritualidade superior estará ao nosso lado, nos amparando nessa transformação. Emmanuel, a exemplo do que Paulo coloca na carta aos Efésios, ressalta que não devemos nos importar pela forma como esses pequenos atos de bondade serão recebidos. Muitas pessoas consideram-nos como obrigações devidas a elas, como atos de polidez e de boa educação. A escuridão não consegue apagar uma luz. E como diz Emmanuel, o que poderá significar a malevolência e a ingratidão diante do impulso afetivo dos bons corações? É inegável que a vida se torna mais leve quando somos tratados com pequenos gestos de gentileza, de cortesia e atenção. Ainda que possam parecer insignificantes, as ações benevolentes provocam um efeito semelhante
ao que ocorre quando jogamos uma pedra num lago, espalhando ondas de boas vibrações. Pequenos gestos de bondade são trocas de fluidos positivos e vão atuar no caráter de quem os recebe. Mesmo que na superfície isto não seja imediatamente percebido. Essas atitudes têm um grande poder de transformação, pois quem as experimenta tende a repeti-las com outras pessoas e sabe-se lá até onde irão alcançar. Os benefícios finais que podem trazer. Mas não é esta a nossa preocupação, a nossa motivação. Como aconselhou Paulo, cuidemos da boa execução do nosso trabalho, das tarefas e serviços que nos cabem, agindo no nosso raio de ação. Procuremos auxiliar as pessoas na medida do que nos é possível, com boas ações e bons exemplos, sem nada esperar em troca. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Que melhor forma de nos transformarmos do que aplicar esses servicinhos diários? Se amar com pureza nós ainda não sabemos, se a verdadeira caridade ainda não faz parte do nosso ser, esses servicinhos nós já sabemos com clareza o que são e sabemos como fazer. Que comecemos então, pois é na escola do serviço que vamos verdadeiramente depurar o nosso sentir e purificar o nosso coração. O indivíduo que se sente feliz e valorizado será certamente mais um aliado de Jesus para melhorar o mundo. E como conclui Emmanuel, ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os serviços úteis, pois neles repousam o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Por último, no nosso grupo de estudo, ontem, combinamos de ajustar no nosso celular um alarme com uma lembrança diária, talvez mais de uma, sobre a necessidade de fazermos os servicinhos do dia, além daqueles que a nossa condição de labuta diária já nos impõe. Fica aí a dica para quem gostou da ideia, que esperamos ainda evoluir para algo mais audacioso, mas vamos começar pelo pequeno. Tenho certeza que em breve poderemos desligar esses alarmes. Graças a Deus.